Muitas das vezes os homens sobem aqui e as pessoas acham que o homem ele tem poder, o homem ele tem tal capacidade, mas quem tem poder é Jesus de Nazaré. Quem pode fazer alguma coisa na nossa vida, alguma transformação, é o Espírito Santo de Deus, porque se eu for falar de mim aqui, vocês vão sair daqui muito mal. Mas se o Espírito falar, confrontar, conduzir, ensinar, exortar e fazer vocês ouvir, assimilar, vocês vão sair daqui diferente. Então, em nome de Jesus, vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Todos amém? Amém. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Aconteceu que ela questionou a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Note o detalhe, Deus ele não falou isso para Adão e Eva. Deus ele falou somente para que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Você vê como a serpente, ela sempre tenta ludibriar com palavras, distorcendo ainda que minimamente, mas essa mínima coisa vai fazer eu e você se desviar do caminho. Versículo 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza, vocês não irão morrer. Ora, Deus sabe que no dia em que vocês comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão. E vós, como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. Podeis se assentar em nome de Jesus. Quero toda a atenção dos irmãos, porque sabemos que os tempos que eu e você estamos vivendo é tempos proféticos, tempos ao qual o meu Senhor e o seu Senhor ele está voltando para buscar eu e você, e mais perto que a cada minuto que passa, a cada hora que passa, a nossa redenção ela está próxima. E Jesus ele fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Quem quer encontrar com o Senhor teu Deus, diga amém. Amém. Então que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor e não ouvir a voz do diabo. Sabemos que a palavra fala em Apocalipse que ele viria com muita fúria, porque lhe resta pouco tempo. O diabo sabe das profecias muito mais que eu e você. O diabo sabe muito mais das coisas bíblicas do que eu e você, das profecias. E ele, sabendo disso, porque ele habitou lá, ele esteve lá, ele sabe que é um lugar de paz, ele sabe que lá não há choro, ele sabe que lá não há sofrimento, ele sabe que lá não há sofrimento, ele sabe lá que não há dor. É um lugar perfeito, é um lugar de paz, é um lugar de suprema alegria. Então, o que esse diabo, que essa serpente, ela quer fazer comigo e com você, que eu e você não venhamos a chegar naquele lugar, que é o céu. Então, o que eu e você temos que fazer? Sempre estar atentos às normas bíblicas, estar atento aos mandamentos do Senhor, porque Deus, ele sempre teve um projeto. Para quê? Para salvar eu e você, para que eu e você venhamos a morar com Ele. O céu é uma fichinha, o que vale mais é a presença de Deus na minha e na sua vida. Então esse diabo, sabendo que lhe resta pouco tempo, o que ele irá fazer? Tentar ludibriar. Muitas astúcias do diabo. O apóstolo Paulo ele fala que ele teme, assim como o diabo enganou Eva, ele teme, ele fica nervoso a tal ponto de olhar e falar: eu temo que a mesma serpente também venha enganar vocês, porque é uma voz ludibriosa, muitas das vezes é uma voz suave, muitas das vezes é uma voz mansa. A palavra do Senhor fala que ele se transfigura em anjo de luz, com uma aparência que possa ser Deus,
com aparência que possa ser uma mensagem, uma palavra que possa trazer vida para mim e para você, mas no final ela é morte. E nós sabemos dessa história a tal ponto que Apocalipse diz que houve uma grande guerra no céu. E que o diabo e seus anjos eles foram expulsos de lá. Mas tudo começa que o diabo era um querubim ungido. O diabo era diferente de ser um querubim, ele foi ungido. Era diferente. É um ser diferente ao qual Deus criou. Mas se não se contentou pelo patamar que Deus queria dar a ele, deixou a altivez entrar no coração, deixou a soberba, deixou a ganância entrar no coração e ele queria mais. Começou a ficar descontente com o que ele havia vindo lá. E ele começou a ir em um, ele começou a ir em outro, ele começou a questionar. Ele começou a colocar contendas entre seres a qual não trabalhavam. Tinham sua vida perfeita, mas infelizmente deram ouvido ao diabo. E grande foi a sua ruína, porque deram ouvido à voz errada. Pense comigo, como pode, num lugar maravilhoso, num lugar perfeito, aonde que você possa encontrar defeito em algo que é perfeito, um lugar ao qual Deus criou, que não havia dor, que não havia sofrimento. Aqueles anjos, arcanjos, querubins e serafins, eles estavam a todo tempo adorando ao Senhor. Que de errado tem nisso? Que de erro tem? Que coisa ruim tem nisso? Aqui não chega a ser 1% do céu, a gente está louvando e adorando, e é bonito, é maravilhoso, é perfeito, a tal ponto que muitas das vezes a gente sai daqui triste porque acabou. E esses seres deram ouvido ao diabo, e criaram uma confusão, e tiveram contendas, e tiveram uma batalha, a tal ponto que Deus os tirou daquele lugar. Foi banido da presença de Deus. E Deus, com o seu amor, e Deus, com o seu carinho, cria o homem. Cria o homem para quê? Para adorar. Façamos o homem a imagem e semelhança, para quê? Para mim adorar. O cenário também era perfeito. O cenário também era maravilhoso. Mas Deus queria que eles o adorassem de livre e espontânea vontade, e criou somente uma regra. Eu fico imaginando quantas árvores frutíferas tiveram naquele lugar. Quantos frutos nós temos ao nosso conhecimento, a tal ponto de ter frutos e mais frutos que nem nós sabemos que existem. E eu acredito muito bem que havia muitos e muitos frutos, mas a regra era só uma, não comer somente aquele. E você vê que a serpente vem mansa, vem ludibriar, ela vem com a voz suave. Foi isso mesmo que Deus me disse? Que vocês não podem comer nenhuma das frutas? Olha como distorce o que Deus fala. Isso é o diabo. Que muitas das vezes Deus fala, o diabo vem em nossa mente querendo distorcer aquilo que Deus prepara para mim e para você. E se eu e você não ficarmos atentos, eu e você não ficarmos ligados, eu e você não ficarmos olhando bem e ficar assimilando e termos a sensibilidade de conhecer a voz de Deus e do diabo, se você der ouvido à voz do diabo, você vai cair. Porque o primeiro pecado na terra foi a desobediência, e por um pecado o homem caiu. Imagina eu e você com vários, e você vê a tamanha misericórdia de Deus na minha e na sua vida, porque Ele poderia decretar juízo em mim e você também no primeiro pecado, mas até aqui o Senhor tem tido misericórdia de mim e de você. E o diabo, ele não para. O homem erra, o homem cai, o homem, ele dá ouvido. Note que apóstolo Paulo, ele vem falar, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra
de Deus. Note que tudo começa por aqui. E nós temos que ter cuidado com tudo que eu e você ouvimos. Temos que analisar as Escrituras. Temos que analisar perfeitamente o que Deus quer. Temos que assimilar o que Deus quer, o que Deus está falando. Como foi falado aqui, muitas das vezes a voz de Deus, quando ela ecoa desse púlpito, dói, confronta, coloca eu e você com a cara no pó. Mas essa voz que coloca a nossa cara no pó, que nos confronta, ela ao mesmo tempo ela traz paz. E de maneira nenhuma essa voz que muitas das vezes eu e você não queremos, essa voz de maneira nenhuma vai nos tirar do caminho da presença de Deus. E o que o diabo ele quer fazer? O diabo assimilando aquele projeto de Deus na vida de Adão e Eva, eu não vou deixar, eu perdi esse lugar, eu perdi esse momento. O diabo ele quer introduzir devagarzinho no projeto que Deus tem na minha e na sua vida. Talvez hoje possa ser um dia perfeito para você. Talvez hoje a sua vida possa estar mil maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas fique atento que o diabo ele vai chegar querendo destruir esse momento. O diabo ele vai querer fazer você parar, fazer você desobedecer. Porque ele sabe que a desobediência nos afasta de Deus. O diabo sabe que a desobediência vai nos afastar de Deus. O pecado vai entrar, o pecado entrando, a vergonha entra. Como a vergonha entra, eu e você vamos se afastando de Deus. E ali o diabo logrou êxito. Porque eles deram ouvido. A toda tarde eles tinham um encontro com Deus. Todo final do dia Deus os visitara e eles conversavam. Vamos analisar quantas experiências eu e você vivemos. Quantas das vezes ouvimos a voz do Senhor, experiências maravilhosas, e hoje já não vivemos mais, porque vacilamos, deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a dar brecha a ouvir o que não devia. Você vê que em toda a trajetória humana, em todo o livro da Bíblia, o diabo está querendo atrapalhar. Porque ele sabe que há um plano perfeito na minha e na sua vida. Ele sabe que Jesus está voltando e ele não quer que eu e você venhamos a ser salvos. Porque uma vez quando a última trombeta tocar, os nossos corpos ser transformados, já era para ele. E nós veremos com o Senhor por toda a glória, por toda a eternidade. E eu te pergunto, o que você está ouvindo hoje? A que voz você está ouvindo? Ao que você está escutando? Aquilo que você está escutando está edificando a sua vida? Aquilo que você está ouvindo está te fazendo crescer espiritualmente? Aquilo que você está ouvindo está te fazendo ser mais santo? Aquilo que você está ouvindo está fazendo você se consagrar mais? Aquilo que você está ouvindo está fazendo você se achegar mais à oração? Aquilo que você está ouvindo está te fazendo se achegar às Santas Escrituras? Por isso que o apóstolo Paulo fala que temos que se examinar. Porque se aquilo que nós estamos ouvindo não está fazendo eu e você dar bons frutos ao ponto de se achegar a Deus, pare de ouvir isso. Porque uma coisa eu sei, quando a voz de Deus ecoar no seu ouvido, entrar no seu coração, você vai crescer espiritualmente. Você vai ser um homem de oração, você vai ser uma mulher de oração, você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. O problema é diferenciar. Como saber? Como assimilar de quem é a voz de Deus e de quem é a voz do diabo? Toda vez que você ouvir a voz e ela trazer consequências nas suas vidas, consequências que te faz chorar, consequências que te traz dor, consequências ao ponto de você deixar de congregar, de você deixar de orar, de você deixar de ler, de você deixar de ter comunhão, essa voz não vem de Deus. Porque quando a voz ecoou em Adão, quando a voz ecoou em Eva, eles deram ouvido, se afastaram
Note que a história ela continua. E logo depois, no capítulo 4, a gente conhece muito bem a história de Abel e Caim. Abel, pastor de ovelhas, que em todo tempo pensava no Senhor. Em tudo que colocava a mão, pensava no Senhor. Em tudo que fazia, pensava no Senhor, porque o seu coração estava voltado para Deus. O seu coração, ele desejava Deus, mas Caim não. Caim só pensava em Deus naquilo que sobrava, porque o coração dele estava preso nas coisas. O coração dele era vaidoso. Ele não pensava em Deus por completo, ao ponto de se irar com o irmão, porque Deus se manifesta. Ele olha a oferta de Abel e de Caim e começa a ver que há diferença entre uma oferta e outra, ao ponto de Deus falar: a oferta de Abel eu aceito, mas a de Caim não. Ao ponto que a palavra fala que suscitou ira, que suscitou ciúme, porque Deus estava aceitando a oferta de Abel. Eu fico imaginando ali o diabo. Acredite se quiser, o diabo estava ali. Caim, seu irmão, está se aparecendo. Caim, seu irmão, quer o lugar somente para ele. Ah lá, Caim, ele está aparecendo, ele quer aparecer, a tal ponto que tirou o lugar e o coração dele foi se irando, até o ponto de matar o seu irmão. E quantas das vezes eu e você fazemos isso? Que isso, mas eu nunca assassinei ninguém. Olha lá. Porque a palavra do Senhor fala que se eu e você somente se irar com o irmão, se encolerizar com ele, eu e você já somos homicidas. Quem nunca matou aqui? Quem nunca brigou? Quem nunca se irou com o irmão até o ponto de agredir o irmão com palavra? Já fizemos muito isso, irmão. Por quê? Ouvimos a voz errada. O irmão se consagra. O irmão está ali batalhando em oração, em consagração, em leitura. E a gente vê quando o irmão se consagra, a gente vê quando a irmã se consagra, quando ela se humilha, a gente vê o crescimento espiritual, a gente vê a diferença, a potência na oração, quando está pregando, quando está louvando, a gente vê quando ele está crescendo diante de Deus. Aí o diabo ele começa a entrar em cena, está querendo aparecer. Ah lá, querendo aparecer. E essa voz ela vai ecoando. Essa voz vai ecoando. E quantas das vezes alguém no mundo, nas igrejas, em toda a sua igreja está acontecendo isso. Muitas das pessoas que Deus levanta, ela não está ali porque ela quer aparecer. É porque Deus tem que usar alguém. Deus ele quer usar alguém para pregar. Deus ele quer usar alguém para evangelizar. Deus ele quer usar alguém para impor as mãos, expulsar demônio. Deus quer usar alguém para impor as mãos e curar. Deus ele quer usar alguém, ele não quer aparecer, mas ele é um instrumento de Deus. E quando se levanta, nós vemos internet, então a gente vê muitas coisas. Quantos se levantam, dão a voz ao diabo. Quantos irmãos hoje estão feridos? Irmãos que pregavam, irmãos que se consagravam, porque muitos deram ouvido à voz do diabo e ecoou aquela voz e feriu o irmão. Em vez de dar a mão, em vez de ajudar, o diabo está aí para matar, roubar e destruir. E olha o que o diabo fez na vida de Caim. Olha o que o diabo está fazendo na vida de muitos. A tal ponto de que a história continuando, chegamos a Gênesis 6, a depravação da terra. A terra estava totalmente em pecado. A terra estava totalmente distante de Deus. Pecado sobre pecado. Ofensa diante de Deus, maldade, depravação. A tal ponto que Deus se ira. E ele lá de cima olha, não tem ninguém, será que não tem ninguém? Mas encontra um justo. Umzinho só diante de vários que somente davam ouvido a Deus. E esse Deus muito se alegrou. Porque ele se desviava do mal. Ele era reto. Ele era humilde. Ele era santo. E Deus decreta fim naquela geração. Porque aquela geração estava perversa.
Aquela geração, quem reinava sobre ela não era o Senhor, não era Deus. Quem reinava sobre aquela geração era o diabo, porque só havia pecado. Ali havia um príncipe que trazia idolatria, que havia morte, assassinato, depravação, porque eles só queriam ouvir a voz do diabo. E muitas das vezes a voz do diabo é prazerosa, vai te trazer prazer, vai te trazer uma alegria momentânea, vai. Mas quando você colocar a cabeça no travesseiro, o que vai restar é tristeza. Muitas das vezes, quando você chegar em casa, seu casamento acabou, você perdeu o trabalho, e daqui a pouco vem a depressão, e daqui a pouco o diabo vem querendo ser seu amigo, um amigo falso, tira a sua vida. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo anda. Porque ele tem um propósito, que é desviar eu e você. E quantos anos Noé ficou pregando? A palavra fala que Deus decreta sobre aquela geração 120 anos. E 120 anos Noé está falando. Era a boca de Deus na terra. Se arrependei-vos, entram na arca, larga o pecado. E aqueles homens ouviram? Aquela geração ouviu? Não. Porque talvez naquele momento a vida estava prazerosa. Note, irmãos, que era uma loucura sim. Um lugar distante do mar. Uma época dificilmente chovia. Como pode do nada criar uma arca? Note, irmãos, que os animais ouviram Deus. Os animais, que muitas das vezes a gente não dá nada por eles. Eles, somente uma voz ecoou, entra na arca, eles foram. E o ser humano, que foi feito a imagem e semelhança de Deus, não ouve. Não quer saber de Deus, não quer saber da congregação, não quer saber do mandamento de Deus. E durante 120 anos Deus falando, 120 anos de misericórdia, 120 anos de amor, e não deram ouvidos à voz de Deus. E fecha a arca. Eu fico imaginando ali os homens de desespero quando a água chega no joelho, quando a água chega na cintura, quando a água começa a subir tentando entrar na arca. Mas eu fico imaginando Noé, meu pastor. Com certeza ele queria abrir. Mas a palavra fala que Deus fechou por fora. Há um tempo, para mim e para você, que eu e você temos que ouvir a voz de Deus. Há um tempo decretado que eu e você não podemos vacilar. Porque se chegar no tempo final e eu e você continuarmos dando ouvido às coisas que não devem ser ouvidas, já era, a porta vai ser fechada. A porta vai ser fechada. Você vê em toda a história o diabo trabalhando firmemente. E quantos ele desvia? Quantas pessoas daquela geração diluviana morreram? Quantas pessoas padeceram? Somente 8 ficaram dentro daquela arca. Somente 8 deram ouvidos ao Senhor. Como pode? Por isso que a palavra fala que muitos são chamados e poucos. Quando há um chamado, não é de escutar. Eu estou batendo, vocês estão escutando. Mas quando é ecoado o chamado, é de assimilar e colocar em prática. Ser colocado em prática a vontade de Deus, que sempre é pregado nesse lugar. A santificação, a consagração, o amor, o perdão. Chegamos à história de Abraão. Abraão, que vivia numa família idólatra, a qual seu pai fabricava ídolos, era uma família idólatra, mas naquele momento é ecoada uma voz. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te enviar. Imagina, irmão, quem tem essa coragem? Largar tudo. Mas era a voz de Deus, irmãos. Era a voz de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus tem um propósito na minha e na sua vida.
E quando aquela voz é ecoada, porque Deus não somente queria fazer ele ser uma grande nação, mas já o princípio tirar ele daquele lugar de idolatria, porque ali não ia render nada, não ia acontecer nada. Deus tinha um projeto grandioso, assim como Deus tem na minha e na sua vida. E o começo, quando a voz ecoa na minha e na sua vida, que Ele quer nos tirar do lugar de comodismo, que Ele quer nos tirar do local aonde talvez Ele não esteja se agradando. E Ele está falando, vem que eu vou te enviar. Vem que eu vou fazer você uma grande nação. É querendo fazer de mim e de você vasos que dê muito frutos para a glória do nome dele. E ele ouve. Mas Abraão leva alguém que não poderia levar. Ló. Somente era para levar Sara. Eu não sei por que ele levou Ló. Você vê que em toda a trajetória que Abraão está com Ló, nada das promessas de Deus acontece. Nenhuma das profecias da vontade de Deus acontece, a tal ponto de ter confusão. Quando a gente chega em Gênesis 13, há confusão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas Abraão era tão humilde, que o coração dele não estava, ainda que tivesse muitos gados, ainda que tivesse uma região ali que era a sua propriedade, o coração dele estava no Senhor. De a tal ponto, meu sobrinho, não precisa ter briga entre nós. Se você escolher a terra da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a terra da esquerda, eu vou para a direita. Fiquem a critério seu. Era um homem que não tinha. Ele sabia que Deus o guiava. Ele sabia que Deus estava o guiando, nos dando condição. Mas somente ele queria obedecer a voz do Senhor. Mas enquanto eu e você tivemos um propósito, e esse propósito de Deus quer fazer na minha e na sua vida, para que eu e você venhamos a ganhar fruto, o diabo ele vai vir atrapalhar. Quantas das vezes, irmãos, muitas das vezes a gente conversa, quantas pessoas que a gente traz para a nossa vida que Deus não mandou e a gente tem consequências graves. Quantas pessoas que a gente traz para a nossa vida que Deus não mandou, que Deus não falou, e a gente se mete, a gente quer fazer e vem consequências grandes a tal ponto de muitas das vezes nos ferir e nada de Deus acontecer. É assim que o diabo age. A palavra fala que o nosso coração é o quê? Falho e enganoso. O diabo vai lá para enganar eu e você, para que a gente venha trazer coisas para a nossa vida, para ser carga, para atrapalhar a nossa caminhada. Não tem como eu e você caminharmos com carga num caminho estreito. A gente somente tem que carregar a carga que é da nossa cruz. E essa carga da cruz, Deus deu o peso suficiente para mim e para você carregar. Não tem como você carregar a minha cruz, não tem como eu carregar a sua. Cada um vai carregar a sua, cada um tem um peso, tem uma forma, tem uma circunferência. Mas quando eu e você queremos carregar outra carga, a gente não vai conseguir. Porque o peso é maior, o peso é grande. Quando a gente se mete em assuntos sem orar a Deus, sem consultar a Deus, e a gente acaba tendo grandes consequências. Consequências que talvez até hoje ainda nos ferem, ainda nos derruba, ainda nos tira sono muitas das vezes, porque Deus não mandou. Então a gente vai aprendendo, irmãos, que o diabo está aí para trabalhar. Enquanto Ló não saiu da vida de Abraão, Abraão não prosperou como Deus queria fazer. Mas depois, quando tem um fim, você note que Ló vai para Sodoma e Gomorra. Uma cidade de sodomia, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, uma depravação. Pecado sobre pecado. Quem estava reinando naquela terra? O diabo. A tal ponto de destruir tudo. Deus manda fogo, Deus manda saraiva. Porque aquela população estava dando ouvidos à voz do diabo. Elas queriam os prazeres sexuais pecaminosos. E qual é o cenário de hoje? O cenário de hoje é a mesma situação, se não for pior, de Sodoma e Gomorra.
A gente vai em todo lugar a homossexual, a gente vai em todo lugar a depravação. Há pecado sobre pecado e Deus não está alegre. Deus não está satisfeito. Deus, ele fez o homem para prosperar, para que ele venha andar no caminho da palavra dele. E o homem só se desviando. Não é bem assim. Não tem nada a ver. É sempre a mesma coisa. O diabo chegando em Eva não tem nada a ver não, Eva. Não tem nada a ver não, Eva. Você não vai morrer não. Você não vai morrer se você sair da igreja. Você não vai morrer. Olha só, você está respirando. Olha só, você está comendo. Olha só, você está trabalhando. Você está morto. Não está morto não. Mas esquecendo que é a morte espiritual. É o afastamento total da presença de Deus. Quantos estão assim? Quantos estão assim? O diabo operando. O diabo avançando. O diabo, muitas das vezes, irmãos, o reino das trevas está avançando porque a igreja está recuando. A igreja, ela está recuando. Por isso, muito das trevas está avançando. Porque a gente está parado. E Deus, ele tem um projeto na minha e na sua vida. Deus, ele quer que eu e você venhamos a pregoar o Evangelho, a falar das grandezas dele, a falar que Jesus está voltando, e ele está voltando. Glória a Deus. Ele está voltando. E o diabo colocando dúvida. E o diabo colocando incertezas. E as pessoas ouvindo, as pessoas dando crédito à voz do diabo. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que vai nos fazer ser santos, que vai nos fazer ser diferente, que vai nos fazer as pessoas olhar para mim e para você, olha lá, ele é diferente, ele é diferente, ela é diferente, porque dá ouvido à voz do Senhor. E quando dá ouvido à voz do Senhor, a direção é gloriosa. Ele não anda no curso desse mundo, ele não anda no curso da lei humana, ele não anda de acordo com as coisas dessa terra, com a cultura dessa terra. Ele anda segundo a palavra de Deus. Chegamos à história de José. A palavra fala que José era um filho muito obediente. Era um filho muito amado. Obedecia tudo o que mandava fazer, ele fazia. A tal ponto de ser tão obediente que ele era tão amado que ele ganha um presente. Aí está lá seus irmãos olhando aquilo. Eu fico imaginando aquela reunião dos irmãos dele, tudo enfurecido. Lembra até do filho pródigo, que foi a mesma coisa. Porque o irmão que estava ali diante da presença do pai se enfureceu, porque foi feita uma festa para o irmão que se arrependeu. E aqueles irmãos ali, a todo tempo que trabalhava para o pai, que fazia para a mãe, não receberam uma túnica, não receberam talvez um presente que chamasse tanta atenção, mas José recebeu, porque era um filho muito obediente. E foi suscitado no coração daqueles irmãos a inveja. Com certeza o diabo estava ali no meio. De novo com sua voz. Olha José querendo aparecer. Olha lá José querendo tomar o lugar de vocês. Olha lá, o pai de vocês ama mais José. O pai de você, a mãe de vocês ama mais José. José é o filho mais amado. Vocês estão ficando para trás. Vocês não estão ganhando nada. E quantas vezes a gente ouve isso? Quantas das vezes alguém usado pelo diabo fala coisas aos nossos corações? Quantas das vezes já passei por muito isso, irmão? Já ouvi muito isso. Você é o filho mais rejeitado, você é o filho mais isso. E aquilo, se eu e você não guardar o coração, vai ser gerado a inveja. Voltando aos presentes de Deus, por muito você se consagrar. A palavra do Senhor fala que existem vários dons, mas que eu e você temos que buscar todos os dons com zelo. Mas buscar com zelo requer esforço. Buscar com zelo requer santificação, consagração, humilhação, requer separar as coisas do mundo para poder tirar tempo para o Senhor. E muitas das pessoas têm isso, se
se consagram e vai crescendo diante do Senhor. A gente vê a obediência e Deus vai dando poder, Deus vai dando ousadia, Deus vai dando autoridade, vai recebendo dom, vai recebendo unção e muitos se levantam querendo derrubar, porque o diabo trabalha. O diabo começa a trabalhar para que venha haver briga entre os irmãos. E todos os irmãos são aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. O diabo, ele quer destruir a comunhão. O diabo, ele quer destruir a família. Cuidado quando alguém vir trazer contenda. Cuidado quando alguém chegar perto de você e querer falar mal de alguém. Falar mal para trazer contenda, para trazer divisão. Ali está o diabo. E olha o que fizeram com José. Vamos arrumar um jeito de dar fim nele. Vamos dar um jeito de matar ele. E toca José na cisterna. E vende José para os ismaelitas, vira escravo. Mas José, ele não dava ouvido. Em nenhum momento da história que José estava na cisterna, você vê ele murmurando. Em nenhum momento que José era escravo, ele murmurou. Em nenhum momento que José foi preso, ele murmurou. Você não vê José reclamando. Você não vê José blasfemando contra Deus. O que eu aprendo é quando o diabo se levanta contra mim, com a sua vida. Quando você segue firme na presença de Deus, o que o diabo for fazer comigo e com você, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Quando você der ouvido ao Senhor. Porque no coração daquele homem estava o perdão. E quantas das vezes a gente não perdoa? O diabo sussurra no meu e no seu ouvido: perdoa para quê? Foi ele que errou, deixa ele para lá. Foi ela que errou, perdoar para quê? Tira da sua vida. E o diabo trabalha, o diabo trabalha, o diabo trabalha, ao ponto do nosso coração se endurecer, e a gente não quer saber mais da pessoa, a gente não quer olhar mais para a pessoa. Quando a gente vê a pessoa longe, vem aquele ranço no coração, o diabo já semeou uma semente no coração, para quebrar a comunhão, para quebrar o perdão. E o diabo, ele trabalha de várias formas, meu querido. O diabo, ele está aí para isso. É várias formas que o diabo quer derrubar eu e você, para que eu e você venhamos a ficar fora da presença. Mas José foi fiel. José honrou o Senhor. Fugiu do mal. Fugiu da aparência do mal. Foi reto. Foi íntegro. Porque o ouvido dele somente era para o Senhor. E o meu ouvido e o seu ouvido somente tem que ser para o Senhor. Porque há muitas vozes. Há muitos ensinamentos, há muitas falácias que eu e você temos que tomar cuidado. Você vê que depois da história de José, entra outro faraó. A gente sabe da história que Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo do Egito, porque o povo estava escravo. Mas por que o povo estava escravo? Porque abandonaram o Senhor. Ficaram um tempo sem se consagrar ao Senhor. Mas chegou um tempo que clamou. Chegou um tempo que gritou o nome do Senhor e Deus levanta Moisés. Deus levanta o libertador daquela terra. Deus começa a usar Moisés, dá experiência a Moisés, para que Moisés viesse fazer sinais e prodígios, para que aquele povo viesse sair do Egito. E o que acontece? Se levanta contra Moisés. Estava lá o diabo. Moisés pega o cajado, transforma em cobra na frente de Faraó. E o diabo querendo aparecer lá de novo. Se levanta os magos e faz a mesma coisa. Deus está querendo falar para mim, para você, mostrar para mim, para você. O diabo tem poder para fazer coisas semelhantes. Mas eu e você temos que ficar atentos. Eu e você temos que ficar atentos. Quantos sinais Moisés fez, mas os magos, os adivinhos, aqueles moços macumbeiros fizeram também. Ao ponto de Miriam e Arão se levantar contra o seu irmão. Porque Deus só falava com ele. Deus só mostrava ele.
E Deus teve que descer numa coluna para falar, se apresentar a eles, falar. Com você eu falo de uma forma, mas com meu servo Moisés eu falo de uma forma diferente. A tal ponto de deixar a inveja entrar no coração. De não aceitar da forma que Deus fala. Deus fala o que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Você vê o corpo, um é olho, um é boca, outro é ouvido. Tem gente que é o calcanhar, que segura peso um do outro, mas ninguém quer ser o calcanhar. Tem gente que é dedo, todos os dedos são diferentes. Todo membro é diferente, Deus ele faz da forma dele. E o que acontece quando se levanta contra o homem de Deus? Miriam fica leprosa. Quantos hoje estão leprosos? Por se levantar contra alguém. Quantos hoje estão enfermos espirituais porque se levanta contra alguém, por dar ouvido à voz do diabo? E depois, outra confusão. A tal ponto de o diabo não parar. O diabo não vai parar. Moisés ele vai de encontro ao Senhor e fica lá durante 40 dias e 40 noites. O povo, Moisés está demorando. Moisés está demorando a voltar. Eu fico imaginando, irmãos, o diabo estava ali. O diabo começou a ecoar. O diabo começou a trabalhar. Eu vou fazer esse povo se desviar. Eu vou fazer esse povo adorar outros deuses. E começa a suscitar no coração. Porque ali, quando saiu o povo, não saiu somente hebreus. Saiu muitos egípcios. Saiu pessoas de outras nações. Pessoas que cultuavam outros deuses. Para que o diabo viu que sabia que ele ia perder. Eu vou introduzir um povo aqui. Porque esse povo que eu estou dominando, eles vão contaminar o povo de Deus. E sem sequer batalhar, sem sequer um para se levantar, para questionar, ninguém fez nada. Queremos um novo Deus, queremos que façamos para nós um novo Deus, e é esse Deus ao qual vai fazer que libertou a gente do Egito. Ninguém se levantou. Ninguém reclamou. Ninguém falou nada. Não, foi o Senhor. Ninguém falou nada. O diabo soltou, o diabo já estava trabalhando. Desde o primeiro dia que Moisés subiu. O diabo já estava trabalhando. E chegou o segundo dia e nada de Moisés. Chegou o terceiro dia, começou os questionamentos, começou as reclamações, e Moisés não veio, a gente vai passar fome, a gente vai reclamar, a gente vai ficar com fome. Cadê Moisés? Cadê Moisés? É o mesmo cenário, irmãos. Quantas pessoas reclamando que Deus ainda não voltou? Ah, se Jesus vai voltar nada. Esse Jesus está demorando e largou o Evangelho. E hoje estão adorando outros deuses. E hoje estão em outras denominações. E hoje estão no mundo. Pessoas ao qual viveu experiência com Deus. Hoje, nesse domingo, está num botequim. Está numa casa de prostituição. Está com 2, 3, 4 mulheres em adultério. Quantos? Porque o diabo trabalhou. Pensa num ser paciente. É o diabo. O diabo ele tem toda a sua paciência em suas estratégias. Ele conhece todas as profecias. Ele conhece todo o andar. Ele estuda cada ser humano, suas fraquezas. O diabo, por isso a palavra fala que ele está ao nosso derredor, olhando, vigiando, bramando como um leão. Por isso que a palavra fala que eu e você temos que ficar atentos. Vigiai. Porque ele está estudando eu e você. E ele derrubou aquele povo. E quantos caíram a fio da espada? Quantos morreram? Quantos ali perderam a sua vida? Porque trouxe idolatria no meio do povo. E tem muitos assim, irmãos, que falavam de Jesus, hoje já estão falando de outras coisas, trazendo idolatria. Não é à toa que a gente vai na carta de Timóteo, ele fala que nos últimos tempos o Espírito adverte expressamente, gritando, clamando, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o ouvido entrando em cena.
Pessoas pregando e ensinando coisas que não convêm. Tirando a forma bíblica. Tirando a forma que a palavra fala, que o Senhor direciona, que o Senhor manda fazer. O Senhor manda fazer A, estão pregando B. O Senhor manda fazer B, estão pregando A. E a vida está ficando de lado, a vida está ficando fraca. Tudo está indo de mal a pior e não percebe. Não percebe que o diabo está agindo. Quantos estudos a internet está desviando muitas pessoas? Como na história de Eliseu, morte na panela, quantos alimentos venenosos estão sendo distribuídos e os pessoal comendo. E sem perceber estão morrendo. E o diabo está trabalhando. Eu e você, quando chegarmos em casa, vamos jantar, se permitir o Senhor, e depois vamos dormir. O diabo não dorme não, meu querido. Você vê que mesmo eu e você dormindo, o diabo trabalha em sonhos. Você vê como eu e você temos que ter tamanha cautela com o diabo. A gente tem um sonho, nossa, Deus já me mostrou, será? Pediu confirmação? Pediu outra confirmação para ver que é de Deus? Talvez muitas das vezes fizemos os sonhos, praticamos o que o sonho mandou e as consequências não foram bíblicas. Trouxe muita lenha na minha e na sua vida. Será que esse sonho foi de Deus? Será que as coisas que eu e você sonhamos, será que é de Deus? O diabo trabalha de várias formas. Ele está aí para destruir. Desde o princípio até o fim. O diabo, ele não cansa. Ele não cansa. E você acha que o diabo parou? Você acha que o diabo parou? O diabo entra no coração de Datã. O diabo entra no coração de Abirão. E o diabo entra no coração de Corá. Não aceitamos essa liderança. Está tudo errado. E começa. E não somente eles ficaram não, começaram a influenciar um e outro. E foi se fazendo um grupinho aqui, um grupinho ali, a tal ponto de se levantar, trazer grande confusão no arraial. A tal ponto de Deus ter que se manifestar e acabar com aquela confusão. Eu não vou deixar o diabo acabar com todo o povo. Deus teve que abrir a boca da terra e engolir todos aqueles que deram ouvidos ao diabo. Então, quando eu e você temos atitude de briga, de contenda, temos que ligar o sinal de alerta. Quando eu e você vemos brigas e contendas, temos que ligar o sinal de alerta. O povo de Deus, ele não pode ser um povo briguento. O povo de Deus, ele tem que ser um povo humilde, amoroso e que esteja em plena comunhão uns com os outros. Quando Jesus ele fala, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, você sabe o que é pacificar? É você entrar no meio de uma briga e separar. Como assim eu vou entrar no meio de uma briga? A palavra fala que Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. A palavra de Deus fala que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de... Então há uma batalha sim ou não? De um inimigo com outro? Sim. O que eu e você temos que fazer? Entrar no meio e começarmos a influenciar para o bem. Porque sabemos que aquele que for lutar contra as coisas de Deus, ele vai cair. Ele vai cair. Por isso a palavra fala, se Deus é por nós, quem será? É Deus falando, quem é louco de ser contra Deus? Se Deus é comigo, quem é o louco de ser contra mim? Se Deus é contigo, quem vai ser o louco de se levantar contra você? Só o diabo. Porque o decreto, o juízo, já foi decretado nele. Mas sobre mim e sobre você ainda não. Como foi falado aqui ainda, quanto à vida, ainda há esperança. É a esperança de você se arrepender. A esperança da gente mudar. A esperança da gente se consagrar. Porque eu e você estamos de pé.
Eu e você ainda estamos com fôlego de vida para fazer a obra do Senhor. Você vê que Moisés, ele, de maneira nenhuma, ele não queria que aquele povo fosse reduzido. A tal ponto, eu não teria coragem. Você teria coragem, pastor? Moisés fala, Senhor, tira meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo. Quem aqui teria essa coragem? É muita misericórdia, é muito amor, é muita humildade, é falar assim, salva todo esse povo e pode me jogar no inferno. É muito amor. Por isso Moisés foi quem foi. Por isso Moisés foi quem foi. Aí você entende porque Deus chamou Moisés, porque ele era diferente. Agora você muitas das vezes entende que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muitas das vezes a gente olha, não, vai ser o irmão, não, esse irmão é diferente. Aí Deus pega um que ninguém dá valor, é ele que Deus escolheu. É ele que Deus vai capacitar. É ele que Deus vai ungir. É ele que vai ser um vaso de honra. E muitas vezes a gente questiona. Porque o diabo está aí para isso, para trazer confusão. Em vez de olhar com olhos espirituais. Irmãos, aquele povo viu sinais e maravilhas que eu e você não vimos. Aquele povo viu sinais no Egito, a tal ponto que aquele povo egípcio estava morrendo, estava com falta de água, estava com falta de comida, havia trevas. Quando você vai em Êxodo 11, havia trevas, eles não estavam enxergando nada, mas quando você ia no povo de Deus, havia luz, havia comida e eles estavam ceando. Eles estavam ceando, por quê? Naquele momento eles estavam ouvindo a voz de Deus. Mate o cordeiro e passe o sangue nos umbrais da porta, obedeceram. E o anjo da morte passou, e todos aqueles que ouviram a voz e o mandamento do Senhor permaneceram em vida. O segredo de você continuar em pé é você dando ouvido à voz do Senhor. Porque se você dá ouvido à voz do diabo, sair, passar sangue do cordeiro na porta, vai nada, esse anjo não vai matar ninguém não. Você vê que o sinal, foi feito o primeiro sinal, o coração era endurecido. Foi feito o segundo sinal, endurecia o coração. Era um povo ruim. Era um povo que diante do Senhor era um povo anátema. Como muitos povos que não iam dar ouvido de maneira nenhuma ao Senhor. Mas aqueles que davam ouvido ao Senhor, eles foram salvos. Foram protegidos. Foram alimentados. Todo aquele que dá ouvido à voz do Senhor e à sua palavra, esses vão chegar no final de pé glorificando o nome do Senhor. Então fique atento. Fique atento quando você ouvir a voz. Fique atento quando chegar as coisas até você. Porque Moisés ele chegou até o final. Depois dele se levanta Josué. Chegou até o final. Mas teve um que deu ouvido ao diabo, Acã. Vai até o povo, mata, destrói, não leva nada, porque tudo que está lá é anátema, é amaldiçoado. Enquanto o povo estava certinho, batalhando, Deus estava com ele. Enquanto o povo estava sobre a palavra, Deus estava com ele. Mas quando o povo se desviou, perderam a guerra, perderam a batalha e perderam a vida. A tal ponto que Josué se desespera. Mas Senhor, o que aconteceu? Tem maldição no meio do povo. Tem maldição no meio do povo. Eu não posso estar onde tem maldição. Eu não posso estar onde tem desobediência. Tire a maldição, tire a desobediência, que eu voltarei a estar no meio do povo. E quando o povo tirou a maldição, Deus voltou a estar no meio do povo. E aquele povo voltou a ser vitorioso. Aí eu te pergunto, a guerra está na tua vida há quanto tempo e ela está te ganhando? Há quanto tempo essa luta ela está te ganhando? Há quanto tempo esse problema está prevalecendo na sua vida? E você está perdendo para ele? Tira a maldição do meio. Tira a desobediência do meio. Quando você tirar a desobediência, você voltar às Sagradas Escrituras, Deus vai voltar a estar na sua vida e essa maldição ela vai cair por terra.
E essa luta ela vai ser vencida. É uma coisa bem simples. É uma mensagem de alerta. É uma mensagem para a gente ficar atento. Porque o diabo não brinca. E a gente tem que entender que nós temos que andar ao lado de Deus, como nós louvamos aqui. Enoque andou tanto com Deus, ouviu tanto Deus, que Deus teve que tirar ele da terra. Ele ouve tanto, não dá nem uma brecha para o diabo, vou tirar ele, está aprovado. E quando eu e você fomos aprovados, quando eu e você parar de dar ouvido à voz do diabo e começar a fazer a vontade de Deus, as coisas da nossa vida vai ser diferente. Você vai ver o seu crescimento. Você vai ver a diferença, você vai crescer, você vai abrir a boca e pregar, você vai abrir a boca e louvar com mais intensidade, você vai ganhar alma, você vai estar disposto a trabalhar para o Senhor, quando você ouvir a voz de Deus. Note o cenário hoje, para encerrar. Há alguma doença maior que o nosso Deus? Diga amém. Não tem. Há alguma enfermidade maior que o nosso Deus? Tem. Há algum demônio maior que Jesus Cristo? Não tem. Mas olha o cenário. Estamos louvando, estamos adorando, buscamos a fazer a vontade de Deus, cultuar a consagração. Chegou um tempo difícil. Chegou um tempo de pandemia. Chegou um tempo de doença. Aí você acha que o diabo ele não vai se aproveitar disso? Você acha que o diabo ele não vai trabalhar naqueles que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus? Todo culto era aquela motivação, comunhão, quero estar junto com os irmãos, vamos para todo lugar e fazer. Chegou a doença. O que o povo fez, pastor? Recuou. O povo parou de congregar, o povo parou de orar, o povo parou de ter consagração. Não, mas não pode tentar o Senhor teu Deus, mas estava na festa de aniversário. Foi para a praia. Estava na fila do auxílio. Vai no mercado fazer compra. São lugares que tem pessoas, sim ou não? Sim. Mas só na igreja que o coronavírus ele prevalece. Aqui quem prevalece é o Senhor. Aqui quem prevalece é Jesus Cristo. Isso é o diabo trabalhando, botando coisa na sua cabeça. Não vai não. Não tem necessidade não. Olha a melodia, Cristo em casa. Olha, dá ouvido isso aí. Não, o corpo ele só corre sangue quando o corpo está junto. Se você cortar meu braço aqui, vai dar hemorragia. Ao ponto, se eu não cuidar, eu vou morrer. O corpo, ele só corre o sangue de Cristo quando eu e você estivermos juntos. E o povo recuou, o povo parou. O diabo começou a trabalhar. Mas você não parou de ir aos lugares. Você só fez em sua cabeça que Deus é menor do que essa doença. Mas aqueles que prevalecem estão aí louvando. Nenhum dia parou de orar. Nenhum dia parou de se consagrar. Nenhum dia parou de buscar. Porque ele sabe de quem o Senhor ele tirou do mundo. Ele sabe o que o Senhor fez na vida dele. Ele sabe que nenhuma doença, nenhuma epidemia, nenhum demônio vai parar a igreja de Cristo. Porque aquele que está conosco é maior do que todas as coisas que estão no mundo. Ele sabe em quem ele confia. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso broquel. Em nenhum momento Jesus manda parar. Jesus ele sempre manda, avança, marcha, segue em frente. O povo de Deus não anda para trás. O povo de Deus anda para frente. Não pode parar. E o diabo ele quer te parar. O diabo ele quer me parar. Mas você entendeu a mensagem de hoje. Você entendeu e você agora vai fechar as brechas. Você entendeu a mensagem de hoje, você vai tampar os seus ouvidos, você terá mais atenção, você vai pedir ao Senhor que faça reconhecer as vozes, para que você não venha dar brecha para o diabo, mas que você venha dar ouvidos à voz do Senhor, porque Ele está voltando. Então que o Senhor possa vos abençoar. Fique atento, orai e vigiai. Porque o Senhor ele está voltando. Aleluia. Orai e vigiai. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Bom dia. Amém, queridos?